Olá pessoal, hoje vamos falar sobre mixins. Mixins com ou sem o hífen, separando o mix do in, é uma técnica de orientação a objeto, aplicável em JavaScript igualmente, que permite a gente misturar, daí vem o mix, uma combinação de métodos, variáveis e qualquer outro objeto, arrays, etc., que estejam incluídos em mais de um objeto. Bom, vamos começar dando uma olhada nos slides, depois numa listagem e no final o nosso tradicional vídeo mostrando como isso funciona. Então, vamos prosseguir aqui. Segundo a Wikipédia, a definição de mixin é uma classe que contém métodos, mas não só métodos, pode ter variáveis, pode ter outros tipos de objetos, que podem ser usados por outras classes que não são filhos. A maioria das linguagens orientadas a objetos, seja com classes ou objeto puro, como é o caso do JavaScript, elas só permitem a herança de um nível, quer dizer, um pai, um filho, não pode ter dois pais ou uma herança múltipla no mesmo filho. Então, essa falta da múltipla herança é substituída pelos mixins. A gente vai dar uma olhada como isso funciona. Uma das funções primordiais para isso funcionar é o Object Assign, é o método do Object. Todos os objetos têm esse método porque herdam de Object. Então o método Object Assign é usado para copiar os valores de todas as propriedades próprias, enumeráveis de um ou mais objetos de origem para um objeto destino. Esse método irá retornar o objeto destino. Uma das vantagens disso é que eu posso copiar de vários outros objetos, ou seja, eu posso ter vários mixins no mesmo objeto. Então, uma verdadeira múltipla herança, né? Então, um exemplo de chamada disso, Object Assign, o meu objeto teste, obj, prototype. Eu não sei se vocês se lembram, tem um vídeo aí sobre prototypes, que é a maneira com que o JavaScript herda métodos de outros. E mixin, o mixin que eu defini. Tá? Então, com classes ES6, a coisa fica mais simples ainda. No construtor, vocês se lembram que eu tenho um outro vídeo gravado aí sobre classes no ES6, não é no padrão ES6, que é um dos mais recentes. No ES6, eu tenho uma função especial, um método especial chamado constructor. Esse método é executado toda vez que eu dou new e o método, a classe que define esse tipo de objetos. Né? Então, o constructor, ele já pode ser colocado nele, Object Assign desse, que é esse objeto, o mixin. Ou seja, todos os objetos criados vão passar por esse constructor e vão ter o mixin adicionado. E pode ter outros métodos aí, não interessa, a definição da classe não se resume ao constructor. Não é? Em objetos já definidos, eu posso dar um Object Assign, o objeto já definido e o mixin, sem precisar de usar o prototype. Posso usar o prototype ou não. Se eu usar o prototype, fica valendo sem copiar todo aquele conteúdo do mixin para o objeto. Senão, eu tenho uma cópia, um desperdício, um pequeno desperdício aí de código. Mas vamos lá. Nós vamos ter dois exemplos dessa vez. O primeiro exemplo com JavaScript puro, que é esse que vocês estão vendo aí, mixins em JavaScript. Então o script começa na linha 11 e termina na linha 31, que está comentado. Não é? O que é que eu faço? O mixin, uma variável normal,
que eu chamei de fala mixin. Ou seja, eu vou ter métodos para o objeto falar. Dizer olá, aí eu vou dizer olá, olá des nome. Veja que eu estou usando aquele acento grave para poder fazer a substituição, né? E que é usado para templates, a gente já viu também isso num outro vídeo, há alguns tempos atrás. E diz prazer, é prazer o nome, certo? Então o nome não está definido aí, esse objeto é um objeto bem simples, só tem 2 métodos, não tem nome nenhum. A utilização é numa outra classe que tenha nome. Então classe usuário constructor dele criou o nome. Desse nome, quer dizer, a instância que eu criei vai ter uma variável chamada nome. Então, depois eu copio os outros métodos, assign usuário prototype para valer para todos os objetos criados pelo usuário, né? Fala mixin, ou seja, todos os usuários vão ter esses métodos fala mixin. Eu poderia fazer isso com vários mixins, tá? E copiar aí, object assign usuário prototype, fala mixin 1, fala mixin 2, fala mixin 3 e ter métodos diferentes em cada mixin desses. Tá? Feito isso, vamos ver no nosso framework predileto como é que a gente faz a mesma coisa. O Vue, como era de se esperar, já está preparado para trabalhar com mixins e fica bastante simples. A gente não precisa estar fazendo object assign, ele já faz isso por baixo dos panos para nós. Tá? Então vamos ver aqui, tem uma página, a parte HTML, mais a inclusão do próprio Vue na linha 14. O que é que tem nessa página? Uma aplicação, está na div app, com a ID app na linha 8. Tem um título e um subtítulo. O título está na definição principal do Vue. O subtítulo está no mixin. E o botão também, o click btn, que é o método associado ao botão, está também num mixin. É o mesmo mixin para as duas coisas. Então vamos lá para a gente entender como isso funciona. Está aqui todo o script, começando na linha 16 até a linha 37. Então, um mixin é o quê? O que é que pode ter no mixin? Tudo que poderia ter num Vue. Quando eu crio o new Vue, passo um objeto para ele, aquele mesmo tipo de objeto eu posso ter no mixin. O que é que tem nele? Data, então ele está retornando como data o subtítulo, que não tem no outro Vue. Não é? Aqui não é outro Vue, no objeto passado para o Vue. Então estou retornando aqui subtítulo e estou criando métodos. No caso, só tem um método, que é o clickBTN, que vai dar um alerta, você clicou o botão. Tá? Então, aqui eu estou criando o Vue, new Vue, eu poderia guardar aqui VM só para, se eu quiser inspecionar, não precisaria realmente fazer isso. O elemento é cerquinha app, cerquinha porque é o ID, não é? App, o nome da aplicação, eu chamei de app. E tem na linha 31 uma novidade, mixins. Esse mixins, ele espera que seja um array de todos os mixins que eu quero adicionar ao meu programa, né? Então, no caso, eu só quero um. Então, coloquei esse um aí, um mixin. Poderia ter 2 mixin, 3 mixin e outros mixins. O data é o data que ele define, só tem título, né? Mixin com Vue.js, e o subtítulo está lá no mixin. Certo, gente? Então vamos ver como isso funciona na prática. Tá aqui o nosso videozinho de hoje. Primeira parte, mixins em JavaScript. Eu já deixei digitado para não ter que sair digitando, catando milho aí. Então, João, new usuário João. João diz prazer, ele disse ali, prazer, João. Então, vou criar outro usuário. Eu poderia também fazer isso com João, mas vamos criar Pedro, é o outro usuário. Aí Pedro diz prazer, diz também, mas diz olá. Olá, Pedro. Então, estão aí os exemplos
com o JavaScript plano, que é aquela primeira parte da listagem que a gente viu. Vamos ver agora o Mix View, não é? Tá aqui o título e o subtítulo, e tá aqui o botão. Vou clicar no botão, ele diz: você clicou no botão. Vamos clicar novamente. Você clicou no botão. E é isso aí. Vocês veem como é simples, como isola partes. A ideia, tá aqui o código para vocês novamente olharem, né? Mas a gente já mostrou num slide. O interessante disso é que você faz uma composição, ou seja, o programar é ganhar, vencer a complexidade. A gente compondo elementos de software, a gente consegue vencer essa complexidade, isolando as partes menos interessantes. Então os mixins é como se fosse uma sub-rotina. A coisa que a gente faz mais é dividir o programa em sub-rotinas, num nível orientado a objeto. Mixins é uma outra forma de dividir. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É uma técnica bem genérica, mas que se aplica ao Vue também. Então é interessante para a gente. Se vocês gostaram, por gentileza, dá um joinha, um like aí, né? E não se esqueçam de se inscrever no canal, clicando no botão subscribe ou inscreva-se, se tiver em português, e ativar o sininho para receber notificações toda vez que tiver um novo vídeo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.